China and the U.S. appear closer than ever to a full economic breakup as their trade war intensifies. A full-blown trade war between the world's two biggest economies, the U.S. and China, seems even closer. Washington's long-simmering trade war with Beijing has reached a boiling point. A China abalou novamente os mercados financeiros ao adotar uma medida que fortalecerá sua influência na economia mundial. Os rumores recentes de que a China teria ordenado a seus bancos a suspensão completa das transações em dólares americanos provocaram grande agitação. Embora declarações oficiais não tenham confirmado essa versão extrema, os acontecimentos elevaram a atual guerra tarifária e as tensões financeiras com os Estados Unidos a um novo nível. Como isso impactará o bolso dos cidadãos comuns, as estratégias dos investidores e o equilíbrio do poder global? A disputa comercial entre Washington e Pequim se converteu numa onda de tarifas. O governo dos Estados Unidos não hesitou em impor taxas de até 145% sobre produtos chineses. A intenção era limitar importações de baixo custo e proteger os produtores americanos. Porém, o resultado não correspondeu às expectativas. As restrições a chips, os controles sobre exportações e as tentativas de retirar da China o status de país em desenvolvimento tinham o propósito de colocá-la numa posição inteiramente defensiva. Contrariando as previsões, entretanto, Pequim não recuou e, na verdade, adotou um plano metódico para manter o comércio global sob seu controle. A alegação que gerou comoção nos últimos dias foi a de que o Banco Popular da China teria instruído as instituições financeiras a interromperem suas operações cambiais, especialmente em dólares americanos. Uma análise mais detalhada dessa informação revelou que, ao invés de uma ordem para cancelar todas as compras de dólares, os bancos receberam a orientação de reduzir a especulação cambial, evitando aprovar solicitações desnecessárias de dólares. Essa diretriz visa impedir a acumulação de dólares em larga escala, ou a curto prazo, por parte de clientes de bancos estatais. O objetivo é evitar movimentos especulativos contra o yuan e a volatilidade excessiva da taxa de câmbio. A China pretende obter vantagens em diversas frentes com essa política. Por um lado, quer evitar desvalorizações abruptas da moeda. Normalmente, uma taxa de câmbio depreciada favorece as exportações, mas também aumenta o risco de fuga de capitais. Embora os bancos pareçam apoiar o yuan vendendo dólares no mercado, a intenção da China é evitar quedas acentuadas na taxa de câmbio e transmitir uma mensagem aos investidores nacionais e estrangeiros de que o yuan não é excessivamente volátil. Estamos no comando da economia. Por outro lado, Washington, que reage agressivamente a cada declaração de Pequim, está sendo alertado de que seu monopólio sobre o dólar não é indispensável. Por trás dessa disputa está o domínio histórico dos Estados Unidos sobre o sistema financeiro internacional, a participação do dólar no comércio mundial, seu poder de sanção no sistema SWIFT e sua capacidade de exercer pressão econômica através da influência americana em instituições como o FMI e o Banco Mundial colocam Washington em uma posição singular. Eventos recentes indicam que essa singularidade está se desfazendo. A China claramente se aproximou de seu objetivo de alinhar o rumo das finanças globais aos seus interesses. As críticas do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, ao FMI e ao Banco Mundial, ao qualificá-los como incompetentes, revelam a frustração da Casa Branca diante da incapacidade de controlar essas instituições conforme deseja. Washington pretende usar essas entidades para pressionar a China, mas o sistema não é tão flexível quanto se imagina. Em termos de dimensão econômica e capacidade produtiva, a China é incomparável a seus concorrentes e busca alcançar um PIB nominal de 19,2 trilhões de dólares em 2025, ou aproximadamente 40,7 trilhões de dólares em paridade de poder de compra. Esses números podem parecer reforçar os argumentos de Washington de que a China já superou seu status de país pobre e, portanto, não deveria receber privilégios em instituições globais, como acesso a empréstimos a juros reduzidos. No entanto, Pequim mantém a posição de que é uma grande economia, mas ainda não alcançou o Ocidente em termos de renda per capita. Assim, permanece um país em desenvolvimento. O país deseja usufruir tanto dos empréstimos a juros baixos quanto dos benefícios que detém no comércio mundial.
Contudo, essa disputa vai além do simples reconhecimento de status. Recentemente, os Estados Unidos exigiram que instituições como o Banco Asiático de Desenvolvimento, que fornece recursos à China, cessassem o tratamento privilegiado a Pequim. Resposta: a China está traçando um caminho alternativo, declarando: então criaremos nossas próprias instituições financeiras, os fundos que estabelecemos dentro da iniciativa Cinturão e Rota, e estruturas como o Banco Asiático de Investimento, em infraestrutura. Atualmente, projetos de infraestrutura que conectam mais de 146 países sob essa iniciativa aumentam o peso econômico da China e enviam uma mensagem ao sistema financeiro liderado pelos Estados Unidos: podemos prosperar sem vocês. Isso reforçou o fim do debate sobre o dólar. A moeda americana ainda domina o comércio mundial. Entretanto, o rápido crescimento do uso do yuan e o fato de que alguns países já ignoram o dólar em negócios de energia ou comércio bilateral, utilizando a moeda chinesa, levam a questionar: estaria o trono do dólar sendo abalado? O domínio do dólar ainda não colapsou, mas um sistema monetário com múltiplas moedas de reserva pode estar se aproximando. De fato, a nova meta do Banco Central Chinês é que pelo menos 40% das exportações e importações sejam denominadas em yuan. Ao atingir esse objetivo, o comércio em yuan alcançaria a marca de 3 trilhões de dólares. Tal dimensão poderia reduzir substancialmente o uso global do dólar e fortalecer o status do yuan como moeda de reserva. É evidente que o momento escolhido para essa medida, somado às ameaças de Washington de aplicar tarifas e sanções financeiras, confere credibilidade à tese de uma guerra fria econômica. De um lado, o governo Trump afirma: temos o maior mercado. Nós estabelecemos as regras. Do outro, Pequim responde: somos o maior mercado agora. Podemos criar nossas próprias normas. Essa tensão também dificulta as decisões de investimento de empresas multinacionais. Enquanto os Estados Unidos enviam uma mensagem implícita de que, se continuarem a negociar com a China, poderão estar sujeitos a sanções, o lado chinês indica que, caso optem totalmente pelos Estados Unidos, podem perder futuras oportunidades de crescimento. Por exemplo, a decisão da Apple de transferir grande parte de sua produção da China para a Índia resultou dessas pressões. O custo elevado de fabricação nos Estados Unidos obrigou a empresa a se reorganizar. Por outro lado, o mercado chinês oferece uma vasta base de consumidores. Assim, marcas globais como a Apple não podem se dar ao luxo de abandonar completamente a China. Esse dilema pode ser resumido da seguinte maneira: as empresas se alinharão a Washington ou a Pequim, tornar-se cada vez mais difícil permanecer numa posição intermediária. Outra consequência relevante do uso crescente do yuan são as vantagens que companhias e instituições financeiras chinesas podem conquistar com a circulação mundial de sua moeda. A preferência pelo yuan, em lugar do dólar americano, para financiamentos, aquisições e projetos de infraestrutura de grande escala, pode ser vista como uma vitória silenciosa da China. Se os bancos centrais estrangeiros também começarem a incluir o yuan em suas reservas, e alguns já o fazem em pequena escala, isso poderá representar, no longo prazo, uma redução na demanda por títulos denominados em dólar. Caso os fluxos de capital sejam revertidos abruptamente, o mercado de títulos dos Estados Unidos poderia sofrer instabilidades, as taxas de juros subiriam e o custo dos empréstimos governamentais aumentaria. Em meio a essa turbulência, a notícia de que a gigante chinesa de veículos elétricos BYD superou a Tesla em vendas globais tem um forte simbolismo. Para manter baixos custos de produção, a China sustenta sua política industrial apoiada pelo Estado. A abordagem americana, baseada no livre mercado, é marcada por incertezas políticas. Tarifas mais altas elevam os preços de importação de automóveis e componentes eletrônicos. Embora isso prejudique a competitividade global das empresas americanas, as chinesas podem afirmar: já gerenciamos as matérias-primas e o processo produtivo dentro do nosso próprio ecossistema a custos reduzidos. De certa forma, o que está em curso é a construção de um ecossistema global alternativo. Ao invés de ficar à margem, a China, que tem sido alvo de exclusões e restrições, busca criar um espaço próprio que funcione segundo suas próprias regras. Esse espaço inclui desde o comércio em yuans até a iniciativa Cinturão e Rota, de um mercado protegido, com orientações claras no setor financeiro, até avanços na fabricação de alta tecnologia. Até pouco tempo, muitos países diziam: prefiro me afastar da China para não irritar os Estados Unidos. Agora,
começam a pensar: por que perder as oportunidades de investimento e crédito que a China oferece? É claro que Washington está reagindo, mas as políticas imprevisíveis de Trump, hoje, vou construir um muro, amanhã, talvez adie, deixam até seus aliados inseguros. Embora o desaparecimento do dólar seja improvável no curto prazo, se a participação do yuan no mercado crescer de maneira constante, a transição para um sistema monetário com múltiplas moedas de reserva pode ser inevitável. Alguns veem nisso o declínio da soberania americana. Outros alertam para que não se exagere, afirmando que surge apenas uma alternativa adicional. Porém, não há dúvida de que os recentes acontecimentos desafiam a ordem centrada no dólar, estabelecida após Bretton Woods. Em suma, a regulamentação mais recente da China sobre seus bancos não é tão severa quanto a proibição do uso do dólar. Contudo, há um governo determinado a evitar volatilidade nos mercados e a fortalecer a posição do yuan. Do outro lado, o governo americano age com a lógica de siga minhas regras ou será penalizado com tarifas. Os dois gigantes travam uma disputa estratégica pela economia global. Resta saber como bancos centrais, gestores de fundos internacionais, grandes corporações e até consumidores comuns serão afetados. Caso haja instabilidade cambial, podem ocorrer impactos em áreas como inflação, custos de investimento e acesso à tecnologia. A ascensão do yuan, por um lado, e tarifas imprevisíveis, por outro, deixam incerto o rumo que o mundo tomará. Isso levanta a questão: conseguirá a China se apoiar em sua moeda e se libertar da hegemonia americana, ou os Estados Unidos recorrerão a medidas mais rígidas para preservar sua posição dominante? Se os Estados Unidos continuarem a utilizar o dólar como um instrumento de pressão, muitos países buscarão reduzir sua dependência desse sistema, temendo futuras sanções. Quem oferecer alternativas será o centro das atenções globais. A China avança significativamente nessa corrida. A resposta americana é um aspecto que todos devem acompanhar atentamente. É certo que a reação dos Estados Unidos a essas medidas e a posição que atores terceiros como a Europa escolherem adotar provocará repercussões sentidas por muitos anos na economia mundial. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.